Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a escrava privilegiada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 16, vou ler do versículo 8 ao 11. Dizem assim: E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho foragida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Hoje é 5 de junho de 2024. Grandioso, poderoso, perfeito, santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia o título A Escrava Privilegiada. Falar em escravidão não é uma coisa muito boa, principalmente nos dias atuais, né? Isso aí já, vamos dizer, ficou totalmente para trás, graças a Deus. Escravidão, segundo o dicionário da língua portuguesa, é um substantivo feminino que significa a condição do escravo. Nas guerras, antigamente, segundo relato histórico, o destino das pessoas que eram derrotadas nas batalhas, nas guerras, eram dois destinos: ou a morte ou a escravidão. Para mim, ambos são destinos terríveis, né? Também a escravidão é a manutenção de escravos como prática ou instituição. Isso já, como já disse, é coisa do passado. Inclusive aqui no Brasil, a escravidão foi oficialmente, abolida, desfeita em 1888. Todo mundo sabe. A princesa Isabel, assinou a Lei Áurea. No sentido figurado, escravidão é o estado de sujeição tal como a de um escravo. Quando alguém se sujeita a alguma coisa, está nessa condição de escravidão, tá? É um escravo. Desculpe, pessoal, estou ficando rouco. Eita, é muita coisa, é muita doença. Mas Jesus é bom, Jesus é maior. Bom, dito isto em relação ao significado da palavra escravidão, hoje eu quero falar de uma escrava que está sendo apresentada na Bíblia, no livro do Gênesis, onde eu li aqui. É uma história conhecida para quem lê a Bíblia. E essa escrava, no tema que eu quero dar, que eu quis dar para você, para a senhora, para o senhor, para mim, foi uma escrava privilegiada. O contexto dessa história bíblica, o texto bíblico que eu li, fala que Sarai, mulher de Abrão, e mais à frente, Abraão se tornou-se o nome dele, ela não tinha condição de gerar filhos. Daí, como era tradição, as esposas
dar aos seus maridos filhos, ela viu que seu marido precisava também se alegrar com essa tradição. E aí ofereceu a sua escrava, o nome dela era Agar, que alguns dizem que significa esse nome Agar, estrangeira. E deu para que Abraão, seu marido, ou Abraão, ele a possuísse para que ela tivesse um filho. E assim foi feito. E ela concebeu, ficou grávida e tal. E de repente, a escrava passou a humilhar a sua senhora. E aí a senhora decidiu, entre aspas, se vingar, mandando ela, aliás, falou para o marido: olha, julgue aí entre ti e Deus a nossa causa, porque eu não estou suportando, em outras palavras, eu não quero mais essa nossa escrava, essa sua escrava, essa minha escrava aqui, Agar, na nossa casa. Aí Abraão, seu marido, disse que ela fizesse o que bem achasse aos seus olhos. Eu sei que aqui nós encontramos Agar, a escrava, como fugitiva. Estava fugindo de Sarai, sua senhora. Aí o anjo se encontra com ela, diz para ela se humilhar. Enfim, algo interessante, deixa eu ver aqui, o que eu gostaria de comentar com vocês sobre, que eu achei interessante, falar sobre Agar, essa escrava rebelde e também visionária. Em duas ocasiões, a Bíblia fala aqui de uma forma explícita, ocasiões diferentes, essa escrava chamada Agar experimentou a presença divina por meio do anjo do Senhor por causa de Ismael. Por ele, Ismael ser descendente de Abraão, Deus preservou a vida de Agar, a mãe de Ismael, e o próprio Ismael, a fim de que se cumprisse a promessa do Senhor Deus de fazer em Ismael uma grande nação. Gênesis capítulo 21, versículo 13, fala sobre isso. Então, assim, em um momento em que eles estavam prestes a morrer de sede, aí abrindo-lhe os olhos, Deus viu a situação de Agar. Claro que Deus estava vendo, sabendo. Aí Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água. Versículo 19, no capítulo 31 de Gênesis, fala sobre isso, porque ela estava ali para morrer de sede junto com seu filho. Bom, gente, o que eu quero falar aqui hoje a título de aplicação para os nossos dias. Agar é a tipologia dos gentios. A igreja hoje, tá? A gente sabe que existem judeus, gentios e igreja. Essas três classificações de povos. Os judeus, por natureza, eles, como Jesus mesmo disse, veio para eles, mas eles não receberam Jesus e deu oportunidade para os gentios, que nós não tínhamos esse direito. Nós éramos escravos nesse particular. Mas assim como Agar estava precisando de ajuda, estava fugindo de alguma opressão, estava no deserto, sedenta, assim éramos nós. Nesse mundão, éramos escravos do pecado, tá? Inclusive, Paulo fala sobre isso, sobre essa escravidão, na sua carta aos Romanos. Vamos ver se eu acho aqui, capítulo 8, se não escapar da memória, versículo
capítulo 8, versículo 15. Veja que Paulo fala sobre escravidão nesse sentido, né? Que nós éramos escravos também, não como Agar, mas escravos do pecado. Diz assim, versículo 15 de Romanos, ou carta aos Romanos, capítulo 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então Paulo está falando aqui que um dia nós éramos escravos. Recebemos um novo espírito, e não foi um espírito de escravidão, para novamente estarmos em temor por causa do pecado. Mas ele diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Então, nós somos filhos justamente porque éramos escravos, filhos adotivos de Deus. A igreja é como sendo um filho adotivo. Somos filhos por adoção, porque éramos escravos, mas teve um que libertou. Eu disse aqui que a princesa Isabel, em 1888, libertou, ou assinou a carta, né? Promulgando ali a Lei Áurea para a libertação dos escravos fisicamente falando. Jesus é o grande libertador dos escravos. Ele mesmo disse, João capítulo 8, está registrado, palavra de Jesus, versículo 36, e vou terminar agora, viu, gente? E diz assim, se pois o Filho vos libertar da escravidão, e essa escravidão é o pecado, segue Jesus aqui dizendo, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liberdade provisória. Isso aí quem vai depender é do escravo que foi liberto por Jesus. Você vai querer voltar a ser escravo novamente, mas Jesus garante uma liberdade se aquele escravo, ex-escravo, né, como nós éramos, continuarmos seguindo as suas diretrizes, ele promete uma liberdade eterna. Então, Jesus verdadeiramente nos livra. E ele fez isso comigo, com você, com a senhora, com o Senhor. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que Deus tenha misericórdia das almas que ainda encontram-se escravizadas no pecado. Jesus é o grande libertador. Ótimo dia a todos, servos de Deus, Jessé.